Muito bem, turma, já estamos gravando. Boa noite a todos, boa noite a todas. Só um instante. Ok. Hoje nós vamos dar continuidade em metodologia da pesquisa jurídica aos métodos de pesquisa aplicados ao direito. Então, hoje nós vamos tratar do fichamento, que é uma atividade que vocês já fizeram lá em Direito Constitucional 1, né? Como no componente da nota do primeiro bimestre. Então, eu vou falar a respeito do fichamento em si, esse é o tema da aula de hoje. E depois eu vou falar sobre as orientações, de maneira geral, as orientações que a gente fez na semana passada sobre a escolha do tema da pesquisa, e daí eu vou abrir o tempo restante de aula, para que vocês me tragam suas dúvidas, né? Então, nesse momento, nosso foco é definir os temas, tá? Se você estiver um pouco adiantado, já tiver definido e tudo bem, e já está tranquilo quanto a isso, então, enfim, a gente pode discutir sobre alguns outros aspectos. Mas, em princípio, hoje a orientação ainda é sobre a escolha do tema. Eu vi que muitos ainda têm dificuldade, então eu vou fazer algumas dicas gerais que eu já tinha feito para alguns individualmente, vou apresentar para todos, tá? E daí eu abro o tempo restante de aula para que vocês me tragam suas dúvidas. Então, vamos falar de fichamento. Nós estamos aqui em espécies de pesquisa em direito, né, que são adequadas ao direito, e os métodos de pesquisa adequados para o direito já dentro do item 4. Né? Na semana passada, nós tínhamos lido o texto A Escolha do Tema, dentro do livro da Denise Fincato e Sérgio Gillet, sobre metodologia da pesquisa. E daí, na semana, a gente acabou falando sobre os projetos de pesquisa e eu orientei individualmente 15 de vocês. Então, 15 trataram comigo, ou por áudio ou pelo chat, e a gente deu dicas aí e orientou a respeito da escolha do tema. Como se faz um fichamento? Então, é disso que nós vamos tratar. Esse é o tema da aula de hoje. Como fazer um fichamento? O fichamento é um relatório de leitura. Vocês podem chamar, em vez de fichamento, de relatório de leitura de uma obra que tem por objetivo auxiliar o pesquisador na redação do seu trabalho. O nome fichamento vem da forma como eram feitos esses relatórios de pesquisa. Eram utilizadas fichas, né? Inclusive, eu ia procurar algumas e esqueci. Eu tenho algumas antigas, fichas em que você anotava, fazia apontamento sobre o livro que você lia. Isso é do período pré-internet, né? Na época que eu fiz faculdade, a internet ainda era incipiente no país. Mas ainda assim, durante muito tempo, a gente continuava fazendo no papel. Então, pegava-se uma ficha assim, retangular e, conforme se lia o livro, ia se fazendo anotações naquela ficha. E depois você guardava aquela ficha. Tinha até uns ficheiros, né, de madeira ou de plástico, você colocava uma ficha atrás da outra. Eu fiz muito disso. Depois que você se habitua, acaba você acaba fazendo por hábito mesmo. Você já entra no ritmo. Como eu já contei para vocês em outra aula, nos meus livros eu faço apontamentos. Então, conforme eu vou lendo, eu vou no final do capítulo e faço meu fichamento daquele capítulo. É um vício, é um hábito que eu desenvolvi como método de pesquisa. Se é uma obra de literatura, não faz sentido, né? A não ser que você tenha pretensões de escrever um trabalho analítico a respeito de teoria literária, né? Mas eu estou falando de obras científicas mesmo, obras com um apelo científico. Então, o ideal, aliás, a ideia de fazer o fichamento é que você não tenha de ler 2, 3 vezes a mesma obra. Você lê uma obra, naquele momento, você apreende bem o seu conteúdo, você vê que aquela obra é fundamental, mas você, depois de um tempo, vai esquecer aquele conteúdo. Normal que isso aconteça, né? Normal. E aí, quando você precisar daquele conteúdo, se você não tiver feito o fichamento, você vai ter que ler de novo, vai ter que procurar os apontamentos, né? Olhar o livro, relembrar, às vezes fazer uma leitura horizontal, uma leitura por alto, só para relembrar. Mas o fichamento é para justamente evitar isso. Em vez de ter que consultar o livro, às vezes você nem tem mais acesso ao livro, é um livro que você consultou na biblioteca da faculdade, pegou emprestado de alguém, um livro que não está à disposição. Então, facilita muito o fichamento. Então, o fichamento é para isso, é um relatório de leitura.
Então, ele era feito em retângulos pautados de papel cartão. Então, hoje, com os recursos de informática, eles têm sido mudados. Mas é daí que vem o nome, né? Fichamento. E por isso hoje se fala mais relatório de leitura. Eu uso fichamento, que é como todo mundo conhece. Você fala com o pessoal mais velho, todo mundo sabe o que é um fichamento. Enfim. Os tipos de relatório de leitura, no caso do direito: relatório de leitura da bibliografia, relatório de leitura de obra, relatório de leitura de normas jurídicas e relatório de leitura de jurisprudência. Esses são os tipos que nós usamos no direito. E quando você faz um relatório de leitura de bibliografia, você tem que incluir as obras consultadas e descartadas. Então, quando você está fazendo a bibliografia do seu trabalho, né, do seu projeto de pesquisa, do artigo científico que você quer redigir, você tem que incluir também as obras que você consultou e descartou. Você olhou e viu que não te serve. Você coloca na bibliografia. Você vai incluir, tá? Então, se você consultou e descartou, você coloca. E no fichamento, você vai fazer um fichamento sintético. Dizer o que trata, né, e especificar que não trata do tema que te interessa. E o relatório de leitura, ou fichamento, deve indicar a origem do material consultado. Sempre começa com os dados bibliográficos do texto. Então, isso é padrão de fichamento. Você faz o fichamento, você abre assim, com a referência bibliográfica. Você pode colocar no título, né, fichamento, e logo abaixo a referência da obra. O sobrenome do autor, vírgula, o prenome, o segundo nome, ponto, nome da obra, de uma maneira que a gente vai estudar ainda aqui em metodologia. Então, daqui a poucas aulas, a gente vai tratar das referências bibliográficas. Vamos dedicar 2 aulas a estudar as referências bibliográficas. Então, em regra, o fichamento começa com a referência bibliográfica. Você não coloca no final, você coloca na abertura. A função do fichamento ou do relatório de leitura: organizar o texto pesquisado, identificar obras consultadas, selecionar os dados mais importantes do texto selecionado, facilitar a redação do texto de pesquisa, do texto da pesquisa. Então, é normal você consultar várias obras, depois você se perde quando vai fazer as referências bibliográficas. Eu já vi muita gente fazer isso. Não é bem comum, na verdade. Eu diria até que é a regra. O estudante pensa assim, eu vou fazer o TCC, eu vou pesquisando aqui, depois eu volto para fazer as referências, né? E quando volta, se perde tudo. Porque já não tem mais o livro em mãos, pegou os dados incorretos, aí não lembra direito a página, sabe? Não anotou a página de uma obra e se perde tudo. Então, é uma coisa que é, de certo modo, exaustiva, você parar o ritmo de leitura para anotar ali a referência, mas é a técnica, senão você vai se perder. Depois vai ser muito pior. Então, se você incorpora a técnica de fazer o referencial bibliográfico toda vez, isso ajuda bastante. Então, identificar a obra consultada, selecionar os dados mais importantes do texto selecionado. Vejam bem, ao fazer o fichamento, você vai fazer um resumo daquilo que te interessa no texto. Você não vai fazer um resumo do todo. Você até pode fazer, né, dar uma perspectiva abrangente para daí você tratar do que realmente importa. Mas o que interessa no fichamento é selecionar dados, selecionar aquilo que interessa para a sua pesquisa a partir daquele texto. Não confundir fichamento com resenha. Fichamento e resenha são coisas diferentes. Na resenha, você faz um resumo de toda a obra, da totalidade da obra, da integralidade da obra. E você apresenta os objetivos e as abordagens do autor daquela obra. Então, a resenha é do todo, uma perspectiva total, geral daquela obra. O fichamento, por outro lado, implica um selecionamento, uma seleção, apenas do que interessa ao pesquisador que consta naquela obra, ainda que seja um tema secundário naquela obra. É um texto que trata de um determinado tema e, en passant, assim, sem dar maior destaque, ele trata de uma coisinha ali que te interessa. E aquilo que te interessa, é aquilo que vai entrar
no fichamento não importa que ele dá uma perspectiva mais ampla, ele trata de um outro tema, né? Mais amplamente. Prof, Oi, pois não, pode falar, Camila. é a Bruna. Ah, Bruna, perdão. Boa noite, prof. O senhor Peraí, estava Bruna, só um falando pouquinho. que... O meu fone de ouvido tá ruim. Tô ajeitando aqui para te ouvir. Fala de novo. Agora tá bom? Agora tá bom. É que o senhor estava falando que o fichamento é uma coisa mais focando em um aspecto, uma abordagem do autor. Só que ali no slide está o contrário, fala que o fichamento é ele é na integralidade, mas na verdade eu não entendi. Se você puder explicar Peraí. de novo, eu fiquei meio confusa. No slide tá diferente? Peraí. É que para mim o fichamento era a abordagem da integralidade do texto, né? Eu pensava isso. Entendi. Daí Tá. eu lendo ali, eu entendi isso, né? Daí, enquanto o senhor estava falando, tava diferente, daí eu fiquei confusa. Entendi. Ó, no texto, no slide está. Na resenha, você resume os objetivos e abordagens do autor na integralidade da obra. É isso que você Ah, faz numa tá. resenha. Nesta, Ah, na tá. resenha. Naquele, ou seja, no fichamento, você seleciona apenas o que importa na obra, ainda que secundários nela, né? Um capítulo, um item, um argumento. Ah, eu me perdi ali na sequência do que estava Ah, escrito, mas agora eu entendi. Obrigada, prof. eu podia ter facilitado nesse texto. Nesta é na resenha, naquele é no fichamento. Ok, Bruno. E obrigado por perguntar, né? Bom, é bom tirar as dúvidas. Então é isso, como a Bruna estava em dúvida. É isso. No fichamento você seleciona o que te interessa no texto, ainda que seja um tópico secundário no objetivo daquele texto. Às vezes é uma nota de rodapé que o autor faz, mas é uma nota de rodapé com uma informação que você não encontra em outro lugar e uma informação preciosa. Então você vai pegar aquela nota de rodapé e a informação que lhe interessa, e é o que vai constar no seu fichamento. Na resenha, por outro lado, como a gente estava falando, na resenha você vai tratar da obra inteira. E a resenha, além de ser um resumo da obra integral, também há a expectativa de uma apreciação crítica. Né? Quando você faz uma resenha de alguma coisa, você apresenta uma apreciação crítica da obra. Você, por exemplo, correlaciona com outras bibliografias, você fala que esse autor trata disso, outro autor já trataram desse tema, de outra perspectiva, este autor agrega isso, que é novidade. Por outro lado, quando ele fala isso não é novidade. Essa é a perspectiva crítica que eu dizia. E revistas de pesquisa, como, por exemplo, as revistas jurídicas, principalmente as que têm qualis, que são as mais qualificadas, tem espaço para resenhas. Então, quando é publicada uma obra, eles aceitam resenhas de obras. Você pode escrever aí uma apreciação crítica da totalidade da obra e publicar na revista. Isso é uma modalidade de pesquisa. Então, a resenha é mais completa. É um estudo completo sobre uma determinada obra, uma apreciação crítica. O fichamento, não. O fichamento é um instrumento de pesquisa. Você, pesquisador, vai fazer apontamentos do que te interessou naquela obra. Só de um capítulo, só de uma parte, só de um item, só de uma nota de rodapé. Então, ajuda a selecionar os dados mais importantes do texto e facilita a redação do texto da pesquisa. Então, depois que você fez o fichamento, você leu várias obras, você fez vários fechamentos, aí na hora de fazer a redação, você começa a escrever e você fala, tem aquele autor, deixa eu consultar aqui, ele fala isso. Aí você toma nota, já põe na página, já tem a referência, tem aquele autor, você pega lá a ficha e faz a referência. Claro, isso pode ser feito no computador, né? Claro, obviamente. Estou falando a ficha antiga, mas você faz no computador e você puxa do computador o seu fichamento. Os relatórios de leitura devem ser completos e sintéticos, o que é um objetivo aparentemente paradoxal, contraditório. É o que a gente chama de contradição aparente. Como ser completo e ser sintético? Completo no sentido de dar uma abordagem completa daquele tema que te interessou, claro, né? Não da obra, totalidade, mas uma abordagem completa do tema que lhe interessou.
e sintético o suficiente para caber na ficha, para caber no fichamento. Um fichamento que seja maior que a própria obra não é um bom fichamento. O fichamento é um resumo. Então tem que ser sintético. E devem conter uma síntese fundamental daquilo que se foi buscar no texto. Devem ser transcritos excertos da obra que poderão servir para a redação da monografia. Deve-se sempre indicar a página de onde se extraiu cada conteúdo. Então, isso é tudo técnica, tá, gente? Tudo técnica. Você acha lá uma passagem que é uma explicação bastante clara, bastante límpida. Uma explicação perfeita. Você vai transcrever ipsis literis, vai fazer a transcrição ipsis literis, que eu já vou falar como é que faz, daquele texto. Você vai copiar palavra por palavra, entre aspas, e vai indicar a página. Ou então você vai fazer a paráfrase, você vai reinterpretar aquilo, vai dizer com as suas palavras, tá? E eu já vou explicar melhor as duas técnicas. Mas é isso que você tem que fazer, você tem que selecionar excertos que te interessem e colocar na ficha. Às vezes copiar palavra por palavra, que o autor disse, para depois poder usar na sua pesquisa. E não esquecer de indicar a página. O autor entende que existem 3 classificações para as constituições escritas. E aí você coloca a página de onde você encontrou essa informação. Agora sim, os 2 tipos de transcrição. Então, você deve fazer transcrição do texto. Existe a transcrição ipsis literis e a paráfrase. A paráfrase é quando você diz com as suas palavras. A ipsis literis é quando você transcreve palavra por palavra, né? Ao pé da letra. Então, a transcrição ipsis literis é ao pé da letra, tal como aparece no texto. Deve-se empregar aspas e indicar entre parênteses a página onde o excerto foi extraído. Então, quando você coloca aspas, você sabe que aquele texto não é seu. Você está copiando. Cuidado com recursos informáticos. Recorta e cola incidental pode configurar plágio. Esse é um vício, né? A gente vai falar ainda de plágio em uma aula futura, o que é considerado plágio e o que acarreta, as consequências éticas, penais, administrativas. Então, o recorte e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, é uma praga da atualidade, né? É uma ferramenta, mas que, sendo mal utilizada, acaba prejudicando. Então, às vezes, nisso de você estar lendo o texto, você faz recorte e cola, você acaba perdendo o que é seu e o que é do outro autor, do autor que você está lendo. E isso a gente detecta muito em detectores, em softwares que fazem detecção de plágio. Eu mesmo tenho um que se chama Plagius, que você coloca lá o TCC e ele retorna com um relatório dizendo quanto por cento do texto é plágio. Que ele busca em fontes de pesquisa, em base de dados e na internet, no Google Scholar, por exemplo, e ele retorna com um relatório do quanto da obra foi plagiado. Então, aqui, tudo aquilo que não está em citação direta ou entre aspas, ele indica, ele coloca com cores, né? Coloca em vermelho, coloca em azul, e coloca o link, no relatório vem o link de onde veio aquela citação, aquele plágio, ou então a referência da obra, se for uma obra escrita que consta na base de dados. Então, hoje já existem vários recursos. Esse Plagius é um, mas existem vários softwares que fazem esse trabalho, gratuitos e pagos. Esse eu tenho porque eu dou aula numa instituição uma instituição de aula remota, e eu oriento os trabalhos lá, então eles me instalaram para mim esse software. Então, eu tenho por causa disso. Mas todos os professores, principalmente quem orienta monografia, né, professor da disciplina TCC, tem esses softwares e colocam. E vem o relatório. E aí você vai falar com o aluno fala assim, eu não sabia que era plágio, eu achei que podia e tal. Ou então fala que não lembrava, né, que uma hora fez o Ctrl+C, Ctrl+V e não lembrou de redizer com as palavras, se perdeu lá no método, ficou fazendo transcrições, na hora de colocar no texto só colou e achou que era dele e não era. Isso aparece muito, tá, gente? É muito feio quando isso aparece na banca do TCC. Então, lá os professores que leram o trabalho, né, e foram encontrando
esses trechos plagiados e ter que falar para o aluno na banca é muito chato, porque isso implica reprovação, tá? Plágio, independentemente da quantidade, é motivo para reprovação do TCC. E aí o aluno tem que ficar mais um ano só para terminar, só para concluir. O TCC é isso aí, né? Então, muito cuidado. O fichamento é um instrumento para evitar que isso aconteça. Se você fizer um fichamento adequado, fazendo as transcrições ipsis literis, da maneira que eu estou dizendo, colocando entre aspas, indicando a página, e daí, na hora de colocar no projeto, na pesquisa adequadamente, isso não vai acontecer. Então, é um instrumento que vocês devem usar a seu favor. Tá? Pois não, Luiz, que levantou a mão. Pode falar. Consegue escutar, professor? Está muito ruim, muito baixo. Perfeitamente. Pode falar, escuto sim. Ah, entendi. Então, por exemplo, assim, a gente pode pegar alguma parte do texto, vamos supor aqui no exemplo. Se eu colocar no meu trabalho ao pé da letra, daí colocar entre aspas, indicar a página, pode. Só não pode, tipo assim, eu ir ali, copiar e colar, porque isso aí, tipo, é uma questão informática e tal, que detecta plágio. Então, tipo, pode copiar manualmente, mas não copiar e colar, né? É isso que... No caso, copiar e colar, você tem que colocar entre aspas. Se for manualmente, você vai colocar entre aspas, não importa. Para dizer que o texto não é seu, você tem que colocar entre aspas, Luiz. Eu devia ter trazido um exemplo aqui, eu não pensei, mas você fala assim, ó. Segundo José Afonso da Silva, vírgula, abre aspas, a Constituição Social entrou em vigor no Brasil na década de 80. Fecha aspas, ponto. E aí você coloca a nota de rodapé com a página. No fichamento, você vai colocar a página entre aspas, entre parênteses. Isso é uma citação direta. Isso é uma transcrição ipsis literis. Tá? E tem que estar entre aspas. Ok, Luiz? Ah, entendi. Sim, era só essa dúvida. Eu falei, mas não pode, então, copiar na íntegra, mas tem que fazer as ferramentas certinho. Entendi, professor. Valeu. Agora, se for mais de 3 linhas, a BNT diz que você tem que colocar abaixo com recuo, tá? E aí não precisa de aspas. Aí você coloca uma fonte menor, mas tudo eu vou explicar melhor ainda para vocês. Fiquem tranquilos quanto a isso. A gente vai ter aula sobre isso. Quem mais levantou a mão? Eu levantei, professor. Pois não, pode falar. Quando a gente faz transcrição ipsis literis, a gente, beleza, bota o nome do autor, ano da obra e página. E na referência você bota o nome da página, o nome da obra. Uhum. Mas eu pesquisei um conceito esses dias num site. E se a gente for, por exemplo, transcrever ipsis literis de um site, que muitas das vezes o site não vem com o nome do autor. Esse mesmo eu procurei, nem no Saiba Mais Sobre Nós, eram vários autores que colaboravam com os temas e não tinha como saber de quem. Aí eu expliquei como as palavras e coloquei a referência do site no final. Então, se nós formos transcrever ipsis literis de um site, qual é o procedimento? Eu não encontrei no Google. Tá bom, primeiro de tudo, Paulo, não convém você pegar de sites, principalmente anônimos, sem alguém que assine. Evite, né? Pegue obras de referência, pegue obras de autores que sejam referência naquela matéria. Isso é o ideal. Agora, se realmente não tem e é uma informação muito boa, que se justifica pegar dali, aí você pega e você pode indicar o site. Geralmente se diz o nome do site, o nome do texto, e não se coloca a autoria. Mas, assim, isso é exceção, tá? Se for uma informação que você pode pegar em outras fontes confiáveis, autores consagrados de referência, aí sim, convém fazer isso. Então, eu diria o seguinte, vai pegar de um site que não tem nem nome de autoria, só em caráter excepcional. Ok, Paulo? Beleza, professor. Deixa eu até anotar. Pode falar. Quando é do site, tem o nome do autor, tem que pôr o nome dele, o sobrenome maiúsculo e ano e página, porque ano e página não vai ter, né? Ou só bota a referência do site no final do texto. Esse é um problema de sites, né? Que não tem referência completa. Até por isso é bom evitar. Mas se tem lá as informações, você coloca as informações que tiver. O nome do autor, abre com sobrenome, vírgula nome. Você coloca o título do texto sem itálico, sem maiúsculo, sem negrito. Aí você pode colocar
2 pontos, aí você coloca o nome do site, depois disponível em, o nome do site, acesso em, a data que você entrou no site. Mas tudo isso eu vou ensinar melhor ainda, tá? Fica tranquilo. A gente vai ter aulas sobre isso. Agora eu estou anotando aqui para eu trazer um exemplo de como citar de um site e como fazer uma citação, né? Citação direta. Eu só trouxe aqui, mas não trouxe o exemplo. Vou trazer na próxima aula esses exemplos. Ok, Paulo? Bruna, pois não? Prof, eu já fiquei também na dúvida mais ou menos do que o Paulo falou em relação a sites tipo Jus Brasil, Conjur, né, que tem alguns artigos relevantes, assim, né, eu acho, postados lá, bem interessantes também, que agregam até no artigo que a gente possa vir a escrever. Aí eu quero saber, em sites como esses, assim, né, de direito, que tem artigos escritos, né, por advogados e tudo mais, como que é visto, né? Tipo, pela academia e tal, citação. Como eu faço a citação desse tipo de site? Você me perguntou como é visto pela academia. Eu te digo, é mal visto pela academia. Porque, em geral, são textos que não têm justamente o método exigido científico. Sim, o método científico exigido em pesquisa, que é justamente aquela coisa que a gente dizia. Em direito, nós temos uma produção acadêmica e temos uma produção que não é acadêmica, é uma produção profissional, que é importante, é relevante, difunde conhecimento, mas tem pressupostos diferentes, Bruno. Tem pressupostos diferentes. Então, você me perguntou, como é visto pela academia? É mal visto. Se você teve que citar um texto no seu artigo científico do Conjur, do Migalhas, do Jus Brasil, isso vai ser mal visto. Claro que há motivo para justificação, né? Às vezes é um tema super obscuro, ninguém mais tratou, você não encontra em um pesquisador, não encontra em um autor de referência, aí justifica-se. Então vai aquela minha dica que eu havia dado para o Luiz antes. É melhor evitar, mas se não tem como, aí você coloca. E aí o leitor, a pessoa que for fazer a avaliação, vai levar isso em conta. Vai saber que é um tema obscuro que não vai ser encontrado em outros lugares. Eu ia fazer mais um comentário. Ah, sim. Na Academia Brasileira de Direito Internacional, a gente está no processo agora de recebimento de artigos para o Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Eu sou um dos avaliadores, eu sou um dos membros do Conselho Científico da Academia Brasileira de Direito Internacional. E eu faço parte da avaliação, tanto dos drafts quanto dos artigos. E uma das recomendações que a academia nos dá aos avaliadores porque a gente avaliou drafts, né, que são trabalhos, em princípio, de alunos, trabalhos ainda em desenvolvimento, são projetos. Então, uma das recomendações da academia foi para que nós sugeríssemos evitar textos de internet. Falar isso que eu estou falando para vocês agora, que o ideal é procurar trabalhos científicos publicados em revistas científicas, em anais de eventos, em livros, né, que já passaram pelo crivo de alguém, já tiveram a avaliação dos pares. Então, esse trabalho que eu estou fazendo, né, de avaliar drafts e artigos, é para aceitar artigos que vão ser publicados nos anais do próximo Congresso Brasileiro de Direito Internacional, que vai ser em agosto. Se for presencial, vai ser em Campo Grande. A gente não sabe ainda como vai ser. Né? Ano passado não foi presencial, foi online. E aí os trabalhos passam pelo crivo de três professores doutores que aprovam, e os artigos são publicados nos anais e apresentados no Congresso. E veja só, Bruno, o que eu te disse. Há recomendação para sugerir aos autores não utilizarem textos de informática. Tá? Alguém mais tinha levantado a mão? Obrigada, prof. Foi bem esclarecedor. De O nada. senhor está me ouvindo bem, professor? Um pouco baixo, mas pode falar. Ficou melhor? Melhor, bem melhor. Tá. É uma dúvida meio besta. É que eu li ali transcrever, inclusive erros. E às vezes eu já lembrei que eu fui pesquisar em uma obra ou em um site, às vezes tem erros ortográficos ou palavras que eram escritas de um jeito e agora são de outro. Daí eu devo corrigir ou, tipo, transcrever, quando eu for transcrever ao pé da letra, no caso? Eu devo colocá-las do mesmo jeito? Boa pergunta. O SIC que eu coloquei aí é para erros óbvios. Às vezes o autor escreveu um erro ali e você vai fazer a transcrição, você transcreve o erro. Não vai corrigir o texto.
Eu coloquei um erro óbvio, né? As meninas devem. Isso é um erro óbvio. Daí eu vou colocar depois do erro, entre parênteses, a expressão sic, que indica que esse erro estava ali presente. É literal, assim constava no texto. Então você vai transcrever, inclusive, os erros óbvios do autor. E às vezes come uma palavra, sabe, come uma preposição. É normal de acontecer. Principalmente quando a gente revisa o texto. Então a gente escreve o texto, daí a gente vai reescrever a frase. Na hora de reescrever a frase, a gente deixa de sobrar uma preposição, come um artigo. É super normal de acontecer. E se tem erro, você mantém o erro. E você coloca o SIC. Agora, você, na sua pergunta, falou de palavras que eram escritas de outro jeito antigamente. Às vezes você consulta um autor mais antigo e ele tem lá uma grafia diferente da atual. A recomendação, Felipe, é você atualizar o texto. Por exemplo, está lá escrito consequentemente com trema, você tira o trema. Hoje você escreve mais com trema. Está lá 50 com trema, você tira. Está lá voo com circunflexo, você tira, porque caiu com a reforma ortográfica. Agora, é claro, tudo depende do texto, né? Quando você pega um texto da Constituição do Império, você vai transcrever, eu acho que não vale a pena ficar atualizando, porque você vai ter um trabalho ali que você não sabe se vai ser bem realizado nessa atualização ortográfica, e às vezes a significação é diferente e você não sabe. Às vezes fato é uma coisa e facto com C é outra coisa na época e você não tem essa referência. Então é bom tomar um pouco de cuidado e depende do texto, tá? Agora, em geral, você atualiza. Você faz a atualização ortográfica. E já que estou falando de atualização, aprofundar essa questão. Nomes de pessoas também são atualizados. Rui Barbosa, o nosso Águia de Aia, tinha o nome com Y e com Z. Durante a vida toda dele, ele grafou o seu nome com Y e com Z. Inclusive, na minha faculdade, que é a faculdade onde ele também estudou, tem lá as arcadas com os nomes dos juristas que passaram por lá, né? E tá lá o nome dele com Y e com Z. Aquilo sempre me chamou a atenção. Porque hoje, Rui Barbosa, a gente escreve com I e com S. Isso se deve ao fato de que a gente atualiza também os nomes de pessoas mortas. Nomes de pessoas mortas são atualizados. Tá? Se a gente pensar, Pedro Álvares Cabral, Álvares era com Z, hoje é com S. Não tinha acento, agora tem acento. Não me ocorre mais nenhum nome. Mas Rui Barbosa, um bom exemplo aí. Era com Y e com Z, Barbosa com Z, hoje é com I e com S. Ok, Felipe? Beleza, valeu, professor. Mais alguém? Acho que ninguém mais levantou a mão, né? Agora eu estou vendo que tinha algumas perguntas. Deixa eu vê-las. A Ana Beatriz tinha perguntado, isso para não ter visto antes, Ana. Professor, na nossa pesquisa científica, o senhor irá considerar o plágio? Irei considerar o plágio, sim, Ana. Com certeza. Vocês têm que tomar cuidado com isso. Toda pesquisa deve ser feita seguindo essas regras que nós estamos estudando. Plágio é uma das mais graves, tá? É uma das mais graves. Um pesquisador pego em plágio, ele pode perder a sua titulação. Ele perde prestígio. Eu já vi um reitor da PUC, né? Ele perdeu a reitoria da PUC de São Paulo por causa disso. Ou às vezes não acontece nada. O Alexandre de Moraes foi pego em plágio quando ele estava para ser nomeado ministro do Supremo e nada aconteceu, né? Então, e o plágio era o seguinte, ele traduzia do espanhol, principalmente um autor da Espanha, ele traduziu muitas coisas e colocou nas obras dele como dele. E isso foi encontrado, né, por jornalistas e tal, e nada aconteceu com ele. Enfim, pode acontecer tudo ou pode não acontecer nada. Então, entre tudo ou nada, é melhor ficar com a parcimônia. Vamos tomar cuidado. Vamos dar ouro pro ladrão, né, Ana? O Eric pergunta, você usa essa ferramenta para correção de trabalhos normais também? Eu não tinha pensado nisso, Eric, mas eu posso cogitar nessa disciplina usar também o meu software. O problema é que são muitos trabalhos, né? Vai dar um trabalhão para mim, mas enfim. Gostei da dica, vou cogitar seriamente. Paulo, pois não? Professor, eu lembro que
o professor tinha comentado, acho que aulas atrás, por exemplo, acho que era por excesso, algo assim, excesso de referência por exemplo, uma definição que é conhecida, né, que é meio óbvia, por a referência de um autor, como se fosse algo que não precisasse. Existe a possibilidade, e claro que existe a possibilidade, mas o senhor já pensou, por exemplo, um plágio de boa fé, por exemplo, aconteceu só da pessoa expressar uma, Aham. enfim, uma ideia conhecida, por exemplo, sei lá, fatos jurídicos, algo bem notório, exatamente igual ao autor, só que de fato ele não pegou do autor, ele só teve o mesmo insight. Uhum. Sua pergunta é muito boa, porque ela embute uma confusão sobre o que é plágio, Paulo. Plágio não é copiar uma ideia, é copiar um texto. Olha só, copiar o texto. A questão de copiar a ideia de alguém é uma violação ética, mas não é plágio. Olha só, isso parece que vai contra o bom senso, né? Mas é exatamente isso. Você copia a ideia de alguém, isso não é plágio. Agora, se você copia o texto de alguém ipsis literis, né, e não coloca entre aspas, não dá referência, isso sim é considerado plágio. E tem vários casos com jurisprudência a respeito disso. O problema é copiar o texto. Isso é plágio. Agora, não pegou a ideia de alguém e não deu a atribuição da criação, isso é um desvio ético, mas não configura plágio. E não quer dizer que o desvio ético não seja punido, de certa maneira, né? Digamos, numa banca de mestrado, numa banca de doutorado, isso tem seu peso, com certeza, mas não configura o crime que é o plágio. Vou dar um exemplo bem drástico. Deixa eu dar um Google aqui bem rapidinho para eu lembrar dos nomes. Vocês já assistiram aquele filme As Aventuras de Pi? Ou é A Vida de Pi? Eu não me lembro. Life of Pi, Life of Pi, em inglês. As Aventuras de Pi, em português. Já assisti. O filme é As Aventuras de Pi, em português? Sim. É um filme muito bonito, por sinal, muito bem filmado, baseado no livro de um autor canadense chamado Ian Martel. E o livro se chama As Aventuras de Pi. Esse livro copia, vou colocar entre aspas, plagia a ideia de um escritor brasileiro chamado Moacir Scliar em um livro chamado Max e os Felinos. Max e os Felinos. Então, o Moacir Scliar escreveu esse livro, é um autor brasileiro, que era a história de um judeu que fugia do nazismo na época da Segunda Guerra Mundial, e ele vinha de um navio para o Brasil. E o navio afunda e ele fica com felinos dentro de um navio, e ele fica lá numa situação de periclitação entre a vida e a morte, correndo risco ali com aqueles felinos no barquinho, né? Que ele escapou, e acontece um monte de coisa até ele chegar ao Brasil. O Ian Martel se apropriou da ideia e escreveu o livro A Vida de Pi, que ele fez adaptações, né? Era um circo que estava de mudança da Índia para o Canadá, o navio naufraga no Oceano Pacífico, e o menino fica com um urso, um lobo e um tigre, se não me engano, a bordo do barco, e acontecem várias aventuras, né, até que ele chega. Não vou dar spoiler, mas tem toda uma simbologia aí desses animais e tal. Isso é basicamente uma cópia da ideia do Moacir Scliar. Inclusive, ele tinha dado entrevistas, e depois isso veio a público, dizendo que era uma ideia muito boa, feita desempenhada por um autor medíocre. Ele falou algo assim: era uma ideia muito boa, desempenhada ou performada por um autor medíocre. E ele foi bastante criticado na época e tal, mas a questão é que ele foi ultra premiado, o livro dele virou filme, então ele não foi devidamente punido. E não é plágio. Ao pé da letra, não é plágio que ele fez. Ele copiou a ideia, mas ele não copiou o texto. Então, do ponto de vista legal, não houve crime, não houve desvio. Viu só que curioso, Paulo?
Porque Sim, quando você me pô. perguntou, né? Às vezes você leu lá, você de boa fé fez o plágio. Com todas as vírgulas, com todas as palavras, aí é difícil presumir boa fé, né? Tudo bem. Alguém mais tinha levantado a mão? Peraí que eu me perdi. Eu, professor. Oi, pois não. Então, o senhor falou a questão do plágio dentro de um livro. No Brasil, ultimamente a gente tem visto bastante o plágio nas questões de músicas. Muitas vezes traduzidas para outro idioma, literalmente ao pé da letra, e só muda a batida. Isso também se encaixaria, então, como plágio, porque você só altera, você não chega a alterar a letra. Eu acho que você está falando aqueles batidões, né, que pegam músicas de famosas e adaptam. É isso que você está falando, Camila? Olha, tem vários casos, mas tem uma que é uma lambada, que é uma música de lambada, e ela se tornou um remix. É uma música mais... Eles só mudaram a batida e trocaram a letra. Do português ela foi para o inglês. Ainda assim, então, é plágio? Do jeito que você está me falando que é, me parece que é plágio, sim. Eu achei que era o contrário, que era de fora para cá, para o Brasil, mas é o contrário. Mas me parece sim, se o texto da letra... no caso da música... Por incrível que pareça, acontece muito isso, professor. É mesmo? Eles pegam músicas brasileiras e traduzem para o inglês, para o espanhol, para o inglês e para o espanhol e trocam a batida da música. Olha, não sabia. Novidade. Eu sabia do caminho inverso. Interessante. Isso dá uma pesquisa, hein, Camila? Interessante. Mas do jeito que você está me falando, me parece que há plágio, sim. O plágio, no caso da música, pode ser por dois critérios, ou a melodia ou a letra, né? Então, qualquer dos dois implicaria plágio. Inclusive, o Roberto Carlos foi condenado por plágio. 2 vezes condenado por plágio. Um aqui no Brasil, outra na Argentina. Aquela música Amigo, que é Você é meu amigo de fé, meu irmão camarada, ele teria plagiado a melodia de um cantor, de um compositor argentino, e ele foi processado e foi condenado lá na Argentina. E aqui no Brasil ele foi condenado por plágio pela letra de uma das suas canções, que ele teria copiado a letra, mas não a melodia. Então veja aí um caso duplo, hein? Mas em princípio sim, Camila. E eu acho que é um tema bem interessante esse. A Milena disse que assistiu ao filme faz tempo. A Bianca, professor, por exemplo, em uma frase de 10 palavras, se a pessoa modificar uma palavra da frase, ainda é considerado plágio? Olha, quem vai dizer isso é o juiz, tá? Quando ele for analisar. Quem faz essa dosimetria, faz essa análise entre a norma abstrata e o caso concreto é o juiz. Aí tudo depende, né? Se for uma palavra pouco importante, tira o artigo, sabe? Pode não ser suficiente. Agora, se for uma palavra central, aí já muda completamente. É caso a caso, Bianca. Não dá para dizer assim. Tem mais alguém com a mão erguida? Acho que não, né? E a paráfrase? Olha, eu tinha colocado aí o caso das Aventuras de Pi. Então, a paráfrase implica dizer com as suas palavras o que o autor disse. Então, você lê aquilo e você rediz com as suas palavras. É um resumo dos pontos de vista do autor examinado, elaborado pelo pesquisador com suas próprias palavras. Não se deve aproximar demasiado do texto original se não configura plágio. Plágio, legalmente, é cópia do texto, não da ideia. Tá errado, tem um acento aí que não deveria estar. Embora seja antiético e intelectualmente desonesto fazê-lo sem atribuição da autoria. É o caso de Moacir Clear, que teve a sua obra, a ideia de sua obra roubada no livro As Aventuras de Pi. Deve-se ler com muita atenção o texto selecionado,
até ter compreendido o que o autor quis dizer. Em seguida, deve-se escrever, sem apoio no texto, com suas palavras, o pensamento do autor. É assim que se opera a paráfrase, você dizer com as suas palavras o que você entendeu do texto. Deve-se evitar repetir a construção da frase, não o sentido do pensamento do autor. Não se coloca paráfrase entre aspas. As aspas são reservadas para a transcrição ipsis literis. Pode configurar fraude processual se você, sem querer, inventar um texto e atribuí-lo a alguém. Isso é outro aspecto, né? Às vezes aparece um autor fantasma, você vai pesquisar, esse autor não existe. Então, isso é má-fé e confunde fraude. Deve-se indicar ao final do parágrafo a página do segmento parafraseado, a menos que seja uma síntese do todo de uma obra inteira. Uma técnica que se usa para fazer paráfrase, dentre outras, é passar uma frase da voz ativa para a voz passiva. Você lá lê um texto na voz ativa, você transfere para a voz passiva ou ao contrário. Exemplo, né? Você fala, lê lá, o menino chutou a bola. Isso é voz ativa. Na voz passiva, a bola foi chutada pelo menino. O conteúdo é o mesmo, o teor é o mesmíssimo, mas a frase já mudou. A frase se tornou sua. Ou então, quando você fala, o autor afirma que o menino chutou a bola. Já deu uma modificada, né? A extensão do trecho na obra a ser fichado deve ser definida pelo pesquisador. Não precisa ser tudo, não é resenha. Você vai escolher o que lhe interessa desse texto. Convém ler orelhas, sumário, introdução, apresentação, prefácio, conclusão. Resumo da editora, de alguém que leu, do próprio autor, conclusão. Com um tom mais livre e menos engessado pelo método. São os textos que como é que eles são chamados? São os paratextos. Então, os textos que acompanham o livro, a obra, né, são os paratextos. A orelha, por exemplo, a introdução, a apresentação, o prefácio. Então, às vezes, ali contém informações importantes que você pode não ter por outras vias, né? Que o prefácio, por exemplo, já tem uma apreciação crítica. Ele vai trazer já uma visão diferenciada sobre o livro, uma visão crítica. A lei é fonte primária na pesquisa jurídica. Ao transcrever um texto de lei, pode-se introduzi-lo com a expressão in verbis, abrindo o texto com o Brasil. Isso é uma recomendação que hoje eu dei para uma orientanda minha. Ela escreveu algo como... Deixa eu me lembrar. Segundo Flávia Piovesani, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos é responsável por proferir pareceres em matéria de direitos humanos a respeito da atuação dos Estados, da Organização dos Estados Americanos. Ponto. Foi mais ou menos isso que ela disse. Mas você não precisa da Flávia Piovesani, que é uma autora de direitos fundamentais, para te dizer isso. É só pegar o tratado, a convenção, né? Tem lá a Carta da OEA, e tem o Pacto de São José da Costa Rica, também cujo nome oficial é Convenção Americana de Direitos Humanos. Se você abre ali esses dois textos, você sabe, né? São dois textos normativos, você sabe quais são as funções da Corte, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso. Está ali. Não precisa a Flávia Piovesani te dizer isso. Ela pode te dizer outras coisas, né? Aspecto político da questão, o contexto histórico em que foi criada a comissão. Isso convém, para isso convém ler o autor. Agora, quando é o texto normativo, esse é um erro muito comum de aluno, de estudante, né, de pesquisador no início. Pegar autores de referência, pegar manuais para dizer o óbvio, para dizer o que está na lei. Se está na lei, você pega a lei para referir o que você quer, o que você deseja. Aí eu falei para ela, não cita a Flávia Piovesani, cita o tratado. Aqui você vai colocar na nota de rodapé o tratado que estabeleceu as competências da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não a Flávia Piovesani. Eu dei para ela o seguinte exemplo, né? É como se você dissesse assim, segundo Rogério Greco, o artigo 121 do Código Penal tipifica o homicídio no Brasil. Não precisa do Rogério Greco para te dizer isso. É só você abrir o Código Penal e ver lá no artigo 121 e saber
que ali está tipificado o homicídio, né? É meio inútil fazer isso. Então, essa é a minha advertência quando eu falo que a lei é a fonte primária. É a primeira fonte que você tem que pesquisar. Tá? Agora, na doutrina, aí você vai para outros aspectos. A doutrina interessa para complementar aquilo que não está na lei. É uma forma de integração da norma jurídica. Aí também, não é pelo o hermeneuta, o aplicador do direito, vai recorrer às outras fontes, aos costumes, à jurisprudência. Né? O pesquisador vai olhar na lei, o que tiver regulado na lei, o que não tiver na lei, aí vai para a doutrina. E reitero o que eu vinha dizendo. É muito comum o estudante falar o óbvio citando autores consagrados. Então, tenha em vista que a lei é a fonte primária. E como você cita a lei, sempre abrindo com o Brasil. Você citou lá o Código Civil, você coloca Brasil, ponto. Código Civil, ponto. Lei número, blá, 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 da data de tal, de 2002, ponto. E aí você coloca, se você tem a primeira publicação, diário oficial da data tal, ou então da internet, que é provavelmente onde você vai pesquisar, disponível em acesso em. Mas disso eu vou falar melhor ainda em uma aula específica, tá? Quem levantou a mão primeiro, Camila ou Paulo, pode falar. Eu só ia perguntar como que era a referência da lei ali, professor, mas já que o professor falou que vai explicar outra aula, então espera. Não, sim. Posso falar agora, adiantando, né? Brasil.códigocivil.lei número tal, vírgula, aí a data, ponto, e aí você põe disponível em, 2 pontos, o site, ponto, acesso em, 2 pontos, aí você coloca a data do dia que você consultou. Se for hoje, que dia é hoje? Isso tudo no 24, corpo do texto, professor? tudo isso na nota de rodapé. Você puxa uma nota de rodapé e coloca na íntegra. Ah, entendi. É porque eu lembro, acho que foi em jurisdição, era bem mais sintética a referência. Era tipo, se fosse da Constituição, era CF, vírgula, artigo, vírgula, inciso, se houvesse. Onde E aí eu isso? achei que essa era. Onde isso, Paulo? Na aula de jurisdição, mas no caso era em slides, né, para explicação, Sim. não em. Não é um artigo científico. Não é o jeito para estar oficial, então. Não é. Ah, entendi. Inclusive, isso é um dos vícios, Paulo, que eu dizia que se traz da praxis para a pesquisa, que a gente tem que evitar. Se você puser assim na petição, se você puser assim num artigo, num site jurídico, no Conjur, você publica assim, todo mundo vai entender, todo mundo vai aceitar. CF, CC, CP, todo mundo sabe o que é, CLT, você nem precisa dizer. Agora, no texto científico, você tem que colocar o nome inteiro, tem que colocar referência, tem que puxar a nota de rodapé, Brasil, consolidação das leis do trabalho, data de tal, tá? Pois não, Camila? Camila? Não? Mudou de ideia? Era antes, professor, desculpa. Ah, ficou aí ainda, tá. Tem mais alguém que eu tô perdendo? Tem as perguntas aqui no bate-papo. Camila, se a palavra altera o sentido da frase. Você perguntou do que eu estava falando antes, né? Aí talvez não seja plágio. Agora, como eu disse, depende de quem vai avaliar, né? Quem vai avaliar se configura a cópia ou não. Senso comum precisa de referência? Olha, Bruna, senso comum nem deveria constar no seu texto, tá? Você tem que deixar a doxa de lado e ir para a episteme. Esquece a doxa, esquece o senso comum. Você está no âmbito da episteme. É claro que, às vezes, para contextualizar, né, você dá um colorido, você conta uma história e tal, mas não como fonte da pesquisa. Então, senso comum precisa de referência. Se você conseguir, né, mencionar o senso comum de uma maneira adequada, não precisa de referência, não. Em princípio. Estou até pensando aqui, fazendo uma digressão.
no Brasil, costuma-se dizer que ou as pessoas no Brasil entendem que índio no Brasil é visto de tal maneira. São maneiras sutis de colocar o senso comum no jogo, né, no texto. Estou pensando aqui agora. Então, aparece senso comum? Aparece, sim. Pensando agora, sim. O ideal é evitar, tá? E sempre que você citar o texto normativo, você pode colocar em verbos. Opa. Em verbos quer dizer literalmente. Quando você vai transcrever, essa é uma expressão latina, para dizer que você fez a transcrição literal do texto. Na referência à jurisprudência, devem-se incluir informações como tribunal, turma ou câmara, grupo regular ou especial, nome do relator, resultado dos votos, número e tipo de recursos, data do julgamento, data da publicação, entre outros. Então, eu repito, é algo que a gente vai ver ainda numa aula futura e não muito longe. Esses são os dados básicos de um julgamento. Quem é o relator, né? Quem fez o voto que foi vitorioso, o resultado dos votos, se foi unânime, se foi por maioria de quanto, número e tipo de recurso, data de julgamento, essas informações você encontra, então tem que saber colocá-las nas referências, mas isso é objeto de aula futura. O método da praxis jurídica é diferente do método científico. Muitos levam para a academia, isso aqui é o que eu dizia para o Paulo agora há pouco. Muitos levam para a academia os vícios da advocacia, como referência incompleta e defesa de uma tese, em vez de problematização de uma questão. Então, esses são vícios que a gente tem que evitar, né? Eu dei exemplo ali do nome das leis, tem que ser o nome completo. Mas esse problema apontado é até mais grave. Às vezes, o autor de um artigo científico acha que ele tem que fazer a defesa de uma tese. Veja bem, o texto científico, ele não é um texto com caráter persuasivo. Ele não é feito para tentar convencer alguém de uma certa opinião. Não é para isso que funciona. Ele vai tentar fundamentar, ele vai apresentar, por exemplo, uma hipótese que seria uma resposta para uma pergunta, né, que é para um problema. Então, apresenta-se um problema e uma hipótese, que seria uma possibilidade de resposta, e vai se fazer a falseabilidade. Vai se falsear essa hipótese, ver se ela se verifica, chegando-se a resultados. Isso é chamado método hipotético dedutivo. Pode ser o método histórico, em que se levantam documentos para comprovar, para endossar a ocorrência de um fato pretérito. O método indutivo, tem diferentes métodos de se fazer. E nenhum deles existe a persuasão como fator, como elemento característico, né, do texto científico. E esse é um vício que vem também da advocacia. Achar que o artigo científico deve defender um ponto de vista. Pelo contrário, tem que permitir a falseabilidade, apresentar argumentos pró e contra, para ver o que fica de pé depois disso. Alguns tentam entrar no mestrado achando que sua experiência em redigir peças processuais dentro do prazo é suficiente, sendo que não é. Veja só, né? O hábito da escrita. Né? No direito, a gente desenvolve o hábito da escrita. Na área que você for trabalhar, você vai escrever. E, às vezes, as pessoas acham que isso é suficiente para se dar bem no mestrado, por exemplo. Que é um tipo de escrita específico. A escrita científica tem as suas especificidades, que é diferente da escrita forense, que a gente tem martelado aí nas últimas aulas. A gente falou do juridiquês e tal, né? Então, a gente já apontou essas diferenças. Opa! E é isso. É isso, em suma, então, como se faz um fichamento. O fichamento pode ser feito através de citações diretas, ipsis literis, ou por paráfrases. Tem que ter a referência completa na abertura. Pode se referir a apenas um aspecto do texto, não precisa do texto todo. O fichamento deve ser um texto sintético e amplo sobre aquele determinado tema que você escolheu. E ele vai servir de apoio para a sua pesquisa. É uma técnica, né? É um método, uma técnica, que serve de apoio ao pesquisador. Então, é um método
que a gente usa no direito amplamente, largamente. A falta de outras técnicas, a gente não tem laboratório, a gente não usa microscópio, a gente não usa estudos de química, né, de radiologia, a gente analisa textos, revisão bibliográfica. E o fichamento é um dos instrumentos aí do pesquisador. É isso, turma. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Professor, Pois não. tem uma dúvida, acho que é meio boba, ou você vai aprofundar mais depois, mas supondo que temos que colocar, vamos supor, uma lei estrangeira, vamos supor, as emendas dos Estados Unidos e tudo mais, tem que colocar igual ali Brasil, daí segunda emenda, daí em verbos, essas coisas, daí coloca Estados Unidos, como é que funciona daí? Exatamente, é o que ia falar, você não coloca Brasil, você coloca Estados Unidos, ou no caso, no original, United States. United States of America, e aí ponto, aí você coloca o nome da Constituição, não sei como é o nome oficial, Constitution, não sei. Vai fazer exatamente a mesma regra. Tem diferenças das regras que nós adotamos para regras de metodologia de outros países. A gente adota, né, e eu vou passar para vocês, as regras da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí tem pequenas diferenças, como, por exemplo, itálico ou negrito no nome da obra, colocar ou não edição, que mais? Em inglês, o sobrenome, quando começa, nem sempre vai em caixa alta, às vezes a gente fala em redondo, né? Só a primeira maiúscula. E para nós tem que ser todo o nome e o sobrenome em letras maiúsculas. São algumas pequenas diferenças aí que existem entre os países e que a gente vai, se der, a gente vai estabelecer algumas dessas diferenças. É até bom você ter perguntado que eu vou ver. Mas sim, quando você vai citar um texto aqui no Brasil, você vai citar conforme as nossas regras. Você não vai usar conforme as regras deles. Do mesmo jeitinho, Luiz. Ou Luiz, beleza. né? Foi o Luiz que falou. Isso, não, beleza, tranquilo, então, professor, valeu. Ver se alguém mais levantou a mão. Acho que não. Nenhuma pergunta. Então tá. Orientação dos projetos de pesquisa. Então a gente começou semana passada a dar um tempo para que vocês trouxessem aí seu projeto de pesquisa, para que nós debatêssemos, né? Então lembrando que no dia 28/4 vocês vão fazer a entrega do projeto de pesquisa. E depois vocês vão fazer a apresentação oral. Isso compõe a nota 1 da disciplina. Então, por enquanto, vocês estão elaborando o projeto. Neste momento, vocês estão preocupados com a escolha do tema. Aqui algumas recomendações que eu dei para vocês, para alguns de vocês que me procuraram, e que eu achei importante trazer para cá. Se você está com muita dificuldade com o seu tema, alguns já estão bem encaminhados. Alguns já acharam temas muito bons. Às vezes falta só um recorte, uma questão de foco. Principalmente, alguns tiveram dúvida com relação à questão jurídica. Mostraram um tema muito bom, mas não soube ver a perspectiva jurídica. Nós estamos no direito. Vocês vão fazer uma pesquisa em direito. Então, tem que buscar o aspecto jurídico da questão. Não quero citar temas, né? Eu gosto de dizer o milagre, mas não santo. Mas, em geral, é isso. Alguns tiveram problema com recorte, mas estão com temas bem definidos já. É só entender que tem que ser abordagem jurídica da questão. Agora, tem alguns que estão com muita dificuldade para encontrar tema, não tem a menor ideia do que tratar. E aí uma dica que eu dei, ficar atento ao noticiário, encontrar algo que chame a atenção e que permita essa abordagem jurídica. Principalmente algum tema que você leia, sabe, com frequência, que você acompanhe. Você leu e você fica atento, você quer saber o que está acontecendo, você vai lá pesquisar mais. E todo dia você vê o que tem de novidade naquele tema que te interessou. Esse é o ideal, esse é o tema ideal. É só encontrar abordagem jurídica. E eu elenquei alguns, né? Até transcrevi aqui o que eu escrevi no bate-papo com alguns de vocês. O caso do jogador de futebol flagrado em um cassino clandestino em São Paulo e que disse que não violou nenhuma norma da pandemia. Se ele violou, quais normas ele violou? Acho que é Gabigol, né, do Flamengo. Isso aconteceu semana passada. Então, isso dá uma abordagem jurídica. Ele violou quais leis? Leis estaduais, leis federais? Qual a extensão? Como isso tem sido analisado pelos tribunais? Qual é a jurisprudência que já se estabeleceu a respeito antes do coronavírus, depois do coronavírus?
É uma abordagem, é um tema jurídico. O outro, o caso do deputado federal que incitou violência contra ministro do Supremo e provocou animosidade entre as Forças Armadas e as instituições civis. Que crimes terá cometido? Houve flagrante? Então, é uma questão jurídica, essa que estava no noticiário. Se houve, que crime que houve? É da Lei de Segurança Nacional, que está sendo analisada pelo Supremo? É outra lei? É do Código Penal? Como que os tribunais têm interpretado esse tipo de comportamento? Como que a liberdade de fala do deputado, que é garantida constitucionalmente, se entra em conflito ou não com esses fatos? Há precedente? Já aconteceu isso? Já teve caso parecido? É um tema, gente. E a questão do flagrante, que ele foi detido em flagrante. O STF entendeu que era crime permanente, porque em flagra a pessoa pode ser presa em até 24 horas ou no ato do cometimento do crime. Isso é flagrante. E o STF entendeu que era crime permanente. Quer dizer que enquanto estava postado o vídeo, o crime estava sendo cometido. Isso gerou grande discussão. Muitos juristas entendiam que não, muitos entendiam que sim. É uma questão jurídica. Há ou não há flagra? Há ou não há crime de incitação à violência? Crime de... eu esqueci agora. Quando se atenta contra a ordem pública também, esqueci agora o tipo penal, mas enfim. É um tema que está no noticiário. O youtuber que foi intimado a depor por chamar o presidente de genocida, há crime? Não há crime? O procedimento está correto? Ele foi intimado por quem? Como foi feita a acariação? Quem fez a denúncia? Quem fez a representação? Tinha capacidade para fazer a representação? Não tinha que ser o Ministério Público? Pode o filho do presidente fazer a representação em relação a isso? O que é genocida? O que diz o Estatuto de Roma, de 1998, sobre o crime de genocídio? Como se qualifica? É uma questão jurídica. Você pode analisar, sem nenhum viés ideológico, viés político, analisar objetivamente à luz do direito sobre esse caso. Outro, a situação que aconteceu aqui na fronteira recentemente. O caso dos jovens brasileiros expulsos recentemente do Paraguai por não respeitarem a pandemia. Quais foram os crimes? Qual a modalidade retirada do país? Vocês souberam desse caso, gente? Foi bastante comentado por aqui nas redes sociais à época. Muitos eram brasileiros que estudavam medicina no Paraguai. E outros eram brasileiros daqui que foram lá, porque aqui tinha restrições, e ainda azar, e foram lá para baladas, para festas, para boates em Cidade do Leste, sem máscara, causando aglomeração. Né? Houve uma batida das autoridades e esses brasileiros foram detidos e foram retirados do país. Tem até um vídeo deles sendo levados do Paraguai para serem entregues à Polícia Federal do Brasil e eles festando no ônibus, né? Como se nada tivesse acontecendo. Essa é uma dúvida minha. Qual foi a modalidade de retirada deles do país? Foi expulsão? Foi deportação? Que modalidade? Foi entrega? Eu não sei. Repatriação? Existem várias modalidades de retirada de uma pessoa contra a sua vontade de um país. O Paraguai usou qual modalidade? Essas pessoas vieram deportadas, repatriadas, extraditadas não, mas transferidas, é uma questão a ser resolvida. Isso é um case, isso dá... A gente chama de estudo de caso. Quando você pega um caso particular e vê os aspectos dele. Todos esses que eu estou mencionando são estudos de caso. Né? Você analisa um caso, o aspecto jurídico, o viés jurídico do caso. E quaisquer outros que vocês encontrarem pelo noticiário, crimes de ódio nas redes sociais, manifestações racistas contra personalidades conhecidas, crimes pela internet são crimes, de que maneira, quais são as peculiaridades. Vocês podem fazer estudo de caso. Então, quem está com dificuldade de encontrar o seu tema, eu dou essa recomendação geral. Procurar um tema que apareça no noticiário e que lhe interesse. Né? Você tenha curiosidade espontânea por aquele caso. Quer saber o que está acontecendo? Tem curiosidade. Esse é o tema ideal. É o tema que te desperte curiosidade. Você não sinta que você está na obrigação de ler, de estudar. Né? Você faz isso por prazer. É desejável uma abordagem interdisciplinar, mas deve prevalecer a jurídica. Como eu disse para vocês, abordagem interdisciplinar, transdisciplinar,
É desejável, mas vocês têm que ver a partir da perspectiva do direito, que é a sua área de formação, sua formação primária. É sua zona de conforto. Eu teve alguns trabalhos aí que me apresentaram propostas, mas que não eram jurídicas. Seriam bons trabalhos em sociologia, né? Às vezes nem foi a intenção, às vezes o colega aí não soube expressar a ideia num título. No título já tem que ter a ideia jurídica. Senão você vê aquele título e pensa, mas poderia ser um trabalho de pedagogia, poderia ser um trabalho de sociologia, um trabalho de antropologia, mas é um trabalho de direito. Então tem que aparecer o viés jurídico já desde o título. Pense em algo que tenha a ver com você, do que você gosta, sobre o que você lê, qual a sua condição particular como indivíduo integrante da sociedade. Orientandos, eu vou falar em geral como eu trato os meus orientandos para TCC. Às vezes vem um orientando que gosta da minha disciplina, quer fazer um trabalho, mas não tem ideia do tema. Daí eu procuro saber exatamente isso, qual é a condição particular dele como indivíduo na sociedade. É filho de imigrante? Nasceu no Paraguai e veio morar no Brasil? Tem alguma questão particular em casa sobre pensão, sobre, não sei, adoção, algum caso que conheça próximo? Enfim, eu procuro ver o que a pessoa tem na sua vida que possa lhe interessar. Isso é um trabalho que eu faço com os meus orientandos e que eu sugiro que vocês façam consigo mesmos. O que a minha condição como indivíduo da sociedade me torna peculiar? Que temas estão próximos, que gravitam ao meu redor, que podem interessar em um trabalho acadêmico? São perquisições que vocês podem fazer a si próprios. E é isso. Algum comentário, alguma dúvida? No FII ficou pouco tempo, né? Mas quem quiser a orientação, tiver ainda com dúvida, me chama aí no chat que a gente trata, tá? Vou ficar aqui esse tempo disponível ainda. Ok, gente? Tem a chamada. Estava esquecendo da chamada. Professor, só uma última dúvida. Pode falar. Quanto à formatação. As referências, elas podem ser feitas tanto na nota de rodapé quanto no corpo do texto? Porque às vezes eu, por exemplo, acho que quando a referência é muito grande, eu acho meio disfuncional deixar no corpo do texto e prefiro fazer na nota de rodapé. Mas uma amiga minha falou que tinha que escolher ou um método ou outro. Então, ou você fazer referência na nota ou no corpo do texto. Aí, É isso se mesmo. é assim. É assim mesmo, Paulo, é isso mesmo. Também está nas nossas aulas, a gente vai falar disso com mais vagar, mas já te antecipo. Você adota o sistema autor-data, você coloca o nome do autor, vírgula, ano, vírgula, página, logo que você cita a pessoa, ou você põe na nota de rodapé o texto inteiro, a referência inteira, quero dizer. É um dos dois, você escolhe um dos dois e usa no texto todo. Ok? Beleza. A Bianca perguntou, o senhor poderia nos mostrar alguns exemplos de projetos de pesquisa? Boa pedida, Bianca. Vou trazer para a semana que vem. A semana que vem a gente vai falar de projetos de pesquisa. Eu vou mostrar para vocês as partes do projeto de pesquisa. Aí eu vou trazer exemplo. Boa pedida. Como se faz um projeto de pesquisa? Pamela, você trouxe o título da aula da semana que vem. Como se faz um projeto de pesquisa? É isso aí. Ives perguntou se eu vou fazer chamada. Sim, vou fazer chamada. Abraão. Presente. Agatha. Presente. Alessandra. Presente, prof. Aline. Presente. Amanda. Presente, prof.
Ana Beatriz. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Cristina. Presente. Ana Garcia. Terra. Presente. Beatriz. Beatriz. Bianca. Presente, prof. A Beatriz está presente. Ah, ok, obrigado. Bruna. Presente, prof. Camila. Presente, prof. Carlos. Daniele. Henrique. Presente. Eric. Presente. Felipe. Presente. Gabriel Delgado. Presente. Gabriel Furlan. Presente. João. Calil. Presente. Letícia. Lucas. Presente. Luiz. Opa, ok, Lucas. Luiz. Presente, professor. Marcela. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Presente. Mariane. Presente. Milena. Presente. Najib. Presente, professor. Natália. Presente. Otávio. Presente. Pamela. Presente. Paulo. Presente. Raíssa. Presente. Ok. Robson. Presente. Yasmin. Ives. Presente. Presente, professor, desculpa. Ok, Yasmin. Presente, professor. Ok, Ives. É isso, gente. Encerramos aqui. Já tem gente me chamando lá no bate-papo. Obrigado. Até semana que vem para quem só faz essa disciplina. Até daqui a pouco para quem continua aí. Tchau, tchau. Até, professor.